E é tão difícil a gente entender esse benefício do sono, né? Por quem? Por que ele faz tão bem pro Dri, corpo? é no sono que você regenera um montão de coisa, a grosso modo. É no sono que você melhora a tua sensibilidade à dor. É no sono que você melhora a tua recuperação para o treino seguinte. É no sono que você melhora a tua probabilidade de criar massa magra por uma série de fatores. É no sono que você equilibra o colesterol ruim e o colesterol bom. Todo mundo pergunta, o que é melhor, treinar musculação ou cardio? Eu falo sempre os dois. Por quê? Porque um baixa o colesterol mal e o outro aumenta o colesterol bom. Ah, é? Então, Qual que é o qual? o HDL, isso eu até aprendi com um médico amigo meu. Ele falava que o HDL, o colesterol bom, você vai ter quando você tem muscula, quando você tem... Os dois, é que os dois eles são muito equilibrados. Juntos. E o cardio, na verdade, ele melhora o teu condicionamento dentro da sala de musculação, a tua capacidade de criar massa magra. Então, por isso que isso é esse é outro mito. Eu vou ficar na esteira caminhando 2 horas. Óbvio que isso é melhor do que nada, mas a pessoa precisa ser educada. Não é só esteira. Eu gosto mais de correr. Ótimo, vamos fortalecer a tua corrida. Então, talvez se eu te explicar para fazer alguns exercícios específicos de mobilidade de tornozelo, de mobilidade de quadril, entendeu? Explicar como você melhora a tua passada na hora da corrida, talvez não seja um parto para você vir treinar numa academia e falar assim, eu não gosto de musculação. Porque eu sempre falo, né? Óbvio, as academias hoje, elas vendem a musculação, o exercício isolado, né? Você já perguntou para ele se ele quer puxar ferro? Entendeu? Pois é. Então, E eu adoro puxar ferro, adoro musculação, mas você falou a palavra cardio, eu já fiquei com uma vontade de sair correndo aqui do estúdio antes que você me agarre e me ponha numa esteira. Mas qual a importância do cardio, hein? E o que é considerado cardio além de esteira? Tem outros? Dri, tudo que você tem uma frequência cardíaca... Que aumenta o coração, o batimento? Isso, a grosso modo, tá? Tudo que você tem é que necessariamente não precisa ser cardiovascular, tá? Normalmente você tem um exercício que vai aumentar a tua frequência cardíaca, se ele é contínuo, se ele é intervalado, tudo isso vai fazer bem para a circulação do teu corpo, para o teu coração, a tua capacidade de obter mais oxigênio durante o exercício, tudo isso o trabalho de cardio vai fazer. Só que tem gente que odeia esteira. Eu, por exemplo, odeio esteira, eu gosto de bicicleta. Então, assim, você fala, putz, Fê, vamos trabalhar numa frequência tal para tal pessoa. Sim, aqui eu estou muito cansado, aqui isso aqui está demasiado, a escala de esforço. Isso eu explico para ele. Eu falo, tá legal, tá com a bochechinha rosa, tá bem, não tá morrendo dentro de um exercício. Isso aqui, até ele se tornar prazeroso, tem um processo. Tudo tem um processo. Você vai conhecer a academia, tem uma frase na academia que está escrito assim, trust the process. Confie no processo. Cara, não é amanhã. Mas eu te garanto Persiste que vale a pena. Eu te garanto já. que 10, 15 minutos, os 10, 15 minutos vão virar 20, 25. Os 25 vão virar 30, os 30 vão virar 40, os 40 vão virar 1 hora. E aí não vão ser 3 vezes por semana, vão ser 4, vão ser 5, vão ser 6. Legal, legal. Só que, será que eu consigo juntar o que você gosta e o que você precisa? Essa é a tríade. E eu escuto muitos filósofos, pensadores falando o quanto é importante a gente fazer também o que a gente precisa e não necessariamente gosta e ama às vezes, para alcançar bons objetivos. E a polêmica, cardio antes ou depois da musculação? Dri, eu prefiro fazer depois. Tá. Assim, a galera às vezes fica brava comigo, porque assim, todo mundo pergunta um monte de coisa pra mim e eu sempre respondo, depende. Porque aí eu faço um monte de pergunta pra pessoa, aí quando eu tenho pelo menos um mínimo de informação, aí eu falo, faz antes ou faz depois. Perfeito. Tá? Se é matutino, se é vespertino, você é noturno, tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde. A ciência, ela tenta explicar pra gente algumas coisas, como pico de hormônio. Normalmente é no final da tarde, mas eu não sou uma pessoa vespertina. Tem gente que gosta de treinar à noite. Tem gente... Eu, à noite, tô um caco, eu não funciono à noite. Depois das 10 horas, cai o primeiro disjuntor, que a gente acorda cedo até hoje. Então, assim, você falou uma coisa muito importante, tá? De equilíbrio. Você falou uma coisa muito importante de lidar com alguma coisa que a gente não gosta.
Como é que a gente está lidando? Você aqui na empresa, eu lá, A gente está muito mimado, né? A gente só quer fazer o gostosinho. Cara, eu detesto fazer planilha. Eu detesto olhar número. Eu tenho uma empresa. Tem que fazer. Eu tenho que olhar. Você vai quebrar, senão... Sou eu. Então, saca? E assim, tudo bem, no começo você vai acostumar com isso aqui. E talvez isso não seja tão ruim quanto parece. Exato. Se você tentar tornar isso prazeroso, né? Vai ser melhor para você do que sempre encarar como um castigo. Sim. Então, e aí vem o psicólogo, né? Por isso que você falou que antes de tudo, o mais importante é a pessoa se conhecer, né? O Dri, até para você que está em casa. Já manda recado pro pessoal que nos acompanha, que eu sei que a gente está junto nessa. Isso não é um processo simples. E, normalmente, quando você estiver predisposto a se conhecer, todo é um processo de autoconhecimento. E vou te dar um exemplo básico, tá? E assim, refletindo com bons mestres, bons livros. Você já reparou que a gente nunca fica aqui? Eu sempre quero estar no futuro. Ah, tá. Quando eu tiver o trabalho, quando eu tiver o carro, quando eu tiver a casa, quando eu tiver o corpo. Sério? Tá bom. No passado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse começado a treinar antes. Tá bom. Se você fica lá e você fica aqui, quem que tá aqui? Ninguém. Sabe onde a mágica acontece? Aqui. No aqui, agora, no presente. É esse Eckhart Tolle, todos, né? O Poder do Agora. Todo mundo fala do manifesto e do não manifesto das coisas. O não manifesto são coisas que não são, né? Emoções, é o buraco mais embaixo. Mas tudo isso no balaio da preparação física, da medicina e da fisioterapia, cara, ele conta demais. Muito. Então, quando você entende o cliente, se é um cliente que faz manha, você sabe que você pode ir um pouquinho a mais. Se é um cliente que não faz manha e é o contrário, que você tem que puxar o freio de mão dele, senão o cara vai morrer na esteira. O cara tá jogando beach tênis na academia 3 horas sem tomar uma garrafa d'água. É o contrário, você tem que puxar. Por isso que eu falo, cada um é cada um. E cada um tem um brilho por si só, que a atividade física faz com que você não apague esse brilho. Porque você dorme melhor, você tem menos percentual de gordura, sua disposição para trabalhar é melhor. O humor é melhor. Cara, isso faz parte do teu dia. O foda é fazer com que isso faça parte do teu dia. E é um processo.